interessado em NN, este é o programa Conhecimento é Contínuo, e aqui comigo o historiador, jornalista e escritor Lautinei Perdigão, que vai nos apresentar a história do futebol alagoano. Muito obrigado, Lautinei, por nos receber. Seja bem-vindo. E vamos... Eu podia dizer a você o seguinte, tudo aquilo que vocês vão ver aqui, principalmente nessa sala, que é a primeira e a maior, talvez seja a maior, as 3 salas, nós mudamos essa exposição a cada 2 meses. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos fotografias da seleção alagoana. Normalmente, quando a gente muda as imagens ou as fotografias, essas fotos saem e entram outras fotos da seleção alagoana. Então, seja lance, seja fotografia, como a gente vê aqui, essa aqui já era da época do Trapichão, de 74, aqui já foi no Mutange, aquelas outras também foram no Mutange, ali já foi o Campeonato Brasileiro, essa fotografia foi o Campeonato de 52, enfim, as fotos sempre serão da história da seleção alagoana. Esse lado de cá, a gente sempre reserva mais assim para, ou o caso, a gente fica mudando da seguinte maneira, ou a gente faz o caso, que é o atual, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente tem lances dos jogos de futebol de Alagoas, principalmente do futebol da minha época, da época dos anos 60, dos anos 50, que no campo da Pajuçara aqui e no campo do Mutange aqui. E esse lance aqui está interessante, porque foi quando o Santos em 65 veio jogar em Maceió. O Santos ganhou de 6-0 do CRB. E vocês podem notar como lutou o campo. 10 horas da manhã já tinha gente lá no nosso campo. São fortes, né? Então aqui a gente coloca ou lances do jogo de futebol de Alagoas, ou então fotografia de times amadores, ou melhor, times do interior, a Asa, Felibense, enfim, todos esses clubes do interior. A gente vai aproveitando e mudando. Quanto aqui tem mais fotos, né? Aí a gente tem mais. Essa parte daqui, vocês notam que tem desse lado o CRB e do outro lado o CSA. Então, todas as vezes que a gente tiver essas fotos, claro, nós colocamos novas fotos. E novas fotos do CRB. A mesma coisa com o CSA. A gente tem já fotos aqui, já na época do Trapichão e também na época da Pajuçara. Por sinal, aqui está o primeiro time do CRB, campeão alagoano, que foi também o primeiro campeão alagoano de futebol, foi o CRB em 1927. E essa é a equipe que disputou o campeonato. A gente vê interessante essa fotografia não foi tirada dentro do campo, essa fotografia foi tirada dentro de um estúdio. E as camisas é mais ou menos essa, porque os clubes mudam muito de camisas. E desse lado, a turma do CSA, que tem alguns campeonatos conquistados. Essa aqui foi Taça Brasil, como você sabe, na Taça Brasil. Essa daqui, você sabe, como ele perdeu o campeonato para o CRB, o Tetra do CRB. E essa daqui tem uma história interessante, que foi em 1931, foi um jogo contra o América de Recife. E o CSA pediu o reforço de Zé Quito Porto e o Roberto do CRB. E quando esses Zé Quito e o Roberto chegaram lá no Mutange, a diretoria do CRB não quis aceitar de jogar. Mas existiu o capitão do CRB, que era o time do CSA, que era o Tininho. Então o Tininho disse, bem, se o Zé Quito e o Roberto não jogarem, nós também não vamos jogar. Eu não jogo. Aí quis entregar o time, foi aquele programa do começo, mas eles dois jogaram, por sinal fizeram os gols, e o CSA ganhou 3-1 no Além do Recife. Uma camisa antiga do CSA, também só jogou com 2 anos essa camisa. É de 60, né? É de 60 ainda. A camisa... Também era um Mutange. Foi no final, era na Pajuçara. O Mutange foi essa daqui. Essa daqui foi o Mutange, que tem essa casinha aqui. Essa casa que a gente vê aqui é onde morou o seu Antônio e Dona Maria, que tomavam conta do campo, e eles eram pai do Peu, do Vanessa do Jorge Cirilo, do Chico. E aqui a gente vai as camisas, né? Essas camisas a gente também modifica. Embaixo não. Embaixo tem as bolas, tem os troféus, as taças, mas as camisas a gente muda sempre. Como nós estamos começando o Campeonato Alagoano, a gente colocou somente camisas do futebol alagoano. Também nós não temos todas as camisas dos clubes que vão disputar esse ano o campeonato. Então, como são 15 camisas, tem a maioria das camisas dos clubes que vão participar do campeonato de 2015 e algumas outras de clubes que até nem participam mais, como é o caso do Bom Jesus. Posso falar sobre cada uma delas, dessas camisas?
Esse é o Bom Jesus, o município participa. Aqui é do Regatas, uma camisa que você foi campeão. Em 93, aliás, bicampeão. O Miguelense, que também participou muito bem, chegou a ser vice-campeão em 99. Esse ferroviário já não existe mais. Foi um grande time na época, que nos anos 50, era uma equipe realmente maravilhosa, cheia de veteranos, com alguns novos, mas era um time muito bom, inclusive chegou a ser bicampeão em 53 e 54. Essa camisa do Capelense pertenceu ao Orlando, que foi o artilheiro do campeonato de 89, quando o Capelense foi campeão. Por sinal, o Capelense ganhou os 3 turnos, perdeu para ninguém, foi uma campanha maravilhosa. E o Orlando foi um dos artilheiros do campeonato. Essa já é uma camisa dos anos 90. O Comercial também disputou o campeonato, mas também disputa a primeira divisão, participou da segunda. O Atalaia, que chegou dentro do campo, conseguiu a ascensão, passar para a primeira divisão, mas desistiu por problemas financeiros. O CSE, com uma camisa que eu conhecia, assim, uma camisa nova, o CSE sempre usava uma camisa branca muito bonita. O Ipanema vai participar agora do CSE, mas o Ipanema já participou muito bem de alguns campeonatos. É uma pena que esses clubes às vezes participam, caem, e depende muito da prefeitura, depende muito daqueles que, vamos dizer assim, que apoiam o clube. E quando esse apoio não vem financeiramente, o clube decai, termina saindo da primeira divisão e fica tentando voltar através da segunda divisão algumas vezes. O Asa da Pirata, que é a nossa camisa do meio, que é o grande campeão dessa nova fase de 2000 para cá. O Ururipe, que é o último campeão, já ganhou 3 campeonatos. O Penedense, que nunca foi campeão, mas já chegou a alguns vice-campeonatos. E foi lá onde começou todo o campeonato, que é na cidade de Italy. O futebol começou lá, o meu cara do céu, do água das flores. Então a gente vai mudando essas camisas e dá uma coisa dessas fotos, bolas antigas de decisões de campeonato, como a gente tem essa daqui, foi do tetracampeonato do CSA em 68. Só que o jogo foi realizado em janeiro de 69, no campo da Baixada, o CSA ganhou 3-1. E isso deu o campeonato para o CSA fazer a festa no campo do adversário. Parece que os outros não gostam mais, é mais gostoso. E aqui tem mais fotos, né? Tem mais ainda. Essa parte aqui são de fotografias do que a gente chama de esporte amador. No vôlei, basquete, futebol de salão, futsal, enfim. Todos esses esportes, a juvenil, pela parte amadora do futebol. Aí tem isso aí, aqui do lado de cá, uma fotografia do CSA de 1921. Foi quando o CSA, o CRB começou o futebol, começou o CRB em 1916. O CRB foi fundado para renda, essa parte náutica. E essa fotografia também daqui, ao lado do CRB, é uma do Santa Cruz de Penedo, é interessante, quando ele foi campeão em 1922. Agora, foi um campeonato interessante, porque o campeonato foi patrocinado pelo CRB e teve somente uma semana. E eles disputaram 3 jogos, 3 ou 4 jogos. Foram o campeonato de Penedense, CSA, CRB. Mas o porquê dessa... Porque não existia ainda nessa época, não existia nem a SEI, nem existia a Federação, a SEI, nem a... CBD, né? Não, a CBF era lá, a CBD era lá em Rio. Daqui que a gente começou com o SEI, houve uma coligação antes que deu certo, depois veio a SEI que se transformou em Federação Alagoana Vida Esportes, porque ela tinha todos os esportes, embora o basquete tinha todos os esportes, e depois o Rio ela se transformou em Federação Alagoana em futebol, cuidando somente do futebol, e as federações, cada uma criou a sua própria federação, totalmente fora da Federação de Alagoas. Essas 4 fotos também aqui são do Dida, que foi um nosso muito bom, jogo do CSA, ele apoiou o Flamengo, jogou na seleção brasileira na Copa do Mundo, em 58, e como a gente se trocou muito como amigo, como fã do futebol que jogava, nós colocamos um museu do Dida, e sempre podemos. No ano, por exemplo, nos últimos meses, a gente coloca uma exposição somente sobre
tem essa parte cá mais já com fotografias maiores, com futebol alagoano. Eu acho que gosto de sempre mostrar isso, essa fotografia daqui. Não é nada. Se você olhar, então, na geral, no jogo Pernambuco de Alagoas, pela seleção alagoana, campeonato de seleção. Se a gente olhar ali era geral, mas não está cheio. E a maioria das pessoas daquela coisa tudo de branco. Se você olhar, no tempo você está vendo as pessoas de branco. E acima é onde fica o trilho do trem. E onde tem pessoas o pessoal ficava ali, pegava a metade do campo. Não pegava o campo todo, mas dava para pegar alguma coisa. E lá em cima, a gente vê muita gente, como a gente pode notar aqui. Aqui foi um jogo CCSB. Vocês notam aqui em cima, que a gente chamava, na minha época, chamava verde. Quer dizer, vamos dizer aqui, bancada verde. E lá em cima, o pessoal do Novo, que morava ali naquela área ali, e até as pessoas do Novo também, que moravam lá em cima, eles às vezes não tinham dinheiro para descer para assistir o jogo, e eles ficavam lá em cima. Você vê que era um bom público que ficava lá em cima. Hoje já está tudo cheio. Eu me lembro que eu, inclusive, cheguei não, mas a minha equipe chegou a ter o lá de cima, 63. Mas isso, essa é prova. Essa é o líder, né? Porque aqui são algumas capas de revistas e o líder aparecia. Ele sempre foi a maior revelação dele. 55, enfim. E aqui chega a dizer, ele contava, em fim de carreira ele foi jogar na Colômbia, e aqui diz até Dida foi melhor que o Pelé, talvez lá no banco que o Pelé foi. Para mim foi o maior dos dois. O Dida era muito bom, mas ele tinha um defeito, não sei se era defeito. Do Nordeste no meio. Ele se machucava com muita facilidade. Mas ele foi um jogador com especialidade maravilhoso. E de repente está assim que ele está entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Uma grande e importante contribuição para o futebol. Aqui eu tenho essa fotografia grande, tem aqui de vários, que chamavam Pingo de Ouro, que jogou no CRB nos anos 40, que era realmente um jogador espetacular, gente muito competente. E ele lembra a gente sempre. Do outro lado, a nossa homenagem ao professor da Arapivaca, eu considero esse rapaz que está aqui, esse amigo. Ele foi, para mim, o maior jogador da história do Asa de todos os tempos. Mesmo com essa gente nova que tem por aí, essa amiga, inclusive, pelo futebol que eu jogava, eu vou jogar em qualquer clube do Brasil, mas não porque sair de Arapivaca, porque ele era professor da escola, lá do colégio, ele era professor muito querido, mas preferiu, gostava da cidade, era da cidade mesmo, preferiu nunca sair de lá. Você fica muito pessoal. E aqui também tem mais fotos, né? Aqui tem uma série de campeões, né? Aqui eu tenho o Asa campeão de 2000, quando eu comecei a segunda série, de 2001. Aqui o Muricy campeão, aqui o Caperense campeão. Então, essas fotos que estão aqui, a maioria delas são de Asa Catamento, mas são menores. E numa época dos anos 40 que o Barroso foi campeão em 46, o Santa Cruz em 45 e 48, o Asa em 53, o Alexandria em 47 e o Capelense em 62. Deve oportunidade aqui mais fotos também. Aqui já tem o CSA. São todas do CSA? Todas elas do CSA. E foram campeões. Esses times são times campeões. Foi campeão de 62 já com o Vida. Aqui também 63 com um bom time. Desse aqui foi o Pedra Campeonato. Desses anos aí, que era muito bom esse time. Isso aqui já ficou a série B. Que tem esse jogo, essa fotografia, é de um jogo assim, que é lembrado muito pela torcida do CRB mesmo, isso aqui em 1939, que é aquela bola ali. Agora o jogo, daquele jogo. Qual dessa daqui, né? O CRB ganhou de 6-0. Aí é chamado jogo da Sofia, porque o CRB ganhou de 6-0 e até hoje nem CSA nem CRB chegou a marcar 6 gols a 0 no carro. E essa fotografia histórica é exatamente por isso, porque foi o 6-0, o maior placar de um clássico CCS. Não tem mais fotos, né? Tem também. Já mais atuais? Às vezes tem, a gente bota algumas atuais, algumas atualizadas. O jogo tem muitas fotos.
O CSA e o CNB tem 3 álbuns, cada álbum tem 90 fotos, tem 80 fotos, cada álbum. Esse caso aqui também foi interessante, quando o CSA foi campeão em 73. E aqui tem a camisa do... Essa daqui tem a camisa do Pelé. Essa camisa do Pelé, Tem a relíquia. essa camisa do Pelé que foi na inauguração Foi a inauguração do Estado. Em 70, no 25 de outubro de 70, Santos e Seleção, São Paulo 5-0. E esse foi a camisa do primeiro tempo. Porque no segundo tempo o Pelé deu para o Leão Monteiro, que era o presidente daquela associação de menores abandonados. Ele deu a camisa e o dinheiro ficava para ajudar a seleção. E essa do Dida? Essa do Dida foi do campeonato, do tricampeonato. O Dida entrava e saía, o Dida chegou lá em 54, maio de 54. O Dida jogava no aspirante, foi artilheiro de aspirante, e de vez em quando se machucava o Benítez, ou enfim, todo titular, que era Benítez e o Evaristo. Ele entrava, mas depois saiu. Antigamente esse negócio de entrar e comentar, e sair e voltar para o tempo. Foi nesse dia, nessa melhor de 3 contra o América, o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0, o América ganhou o segundo de 5-1. Quando foi nessa terceira, o Freitas só deixou o primeiro tal dia, e depois os 4 gols nesse jogo. E o Flamengo foi tricampeão desse ano. O campeonato de 55, mas a decisão foi de 55. Então, vou dar a oportunidade aqui, mais forte, né? Nesse caso aqui tem Zagallo. Zagallo e Grita, são os dois alagoanos. Aliás, também colocou também o ataque é realmente um ataque maravilhoso. Um ataque de seleção. Garrincha, Pelé, Grita e Zagallo. O Grita é alagoano também. E o Zagallo, o Grita é a dupla de alagoano. A gente tem aqui uma série de assinaturas, de autógrafos. Inclusive tem o Dunga, tem o Zagallo, Newton Santos, que foi campeão mundial, Paranhos, Espinosa, Sônia Gouveia, uma paraplégica que é muitas vezes, muitas medalhas. Enfim, aí tem um caso de Boston, o Rodrigues, que era o apoio da Rádio Globo. Enfim, tem esse menino aqui, o Caminhão, um dos maiores goleiros do futebol alagoano. Enfim. Aqui, foto do Zagallo, né? Do Zagallo. Vida. Esse aqui. Pronto, Zagallo. Esse é o Zagallo, tem aqui o Vida, né? E esse troféu aqui? Esse troféu foi no dia da reabertura do estádio. Houve a primeira reforma, aconteceu em 92, entre 92 e 93. Exatamente, no dia que foi inaugurado o museu, houve a reabertura do estádio. E esse troféu ficou para aquele jogo, Brasil e México, e foi antes da Copa do Mundo, daí o Brasil foi um jogo aqui, e esse troféu era para o ganhador. Como houve ganhador, é interessante essa história, porque não houve nenhum ganhador, 1-1, e esse troféu, quando terminou o jogo todos quiseram ir embora, eu já estava indo embora, eu estava lá no então, esse troféu ficou lá, ninguém pegou nele, deixaram, voltaram lá e deixaram, não houve, vencedor para entregar. O museu já tinha sido inaugurado de manhã, então eu peguei esse troféu e trouxe para cá. No outro dia seguinte eu fui lá falar com o Gilmar, que era o superintendente. Esse era o troféu lá, eu podia ter dado até o Crespo, depois eu posto o Crespo, mas o América já vai embora, depois não vai descer. Olha aí, o telefone da CBF. Aí a CBF disse assim, olha seu Gilmar, embrulha aí e manda para a CBF. Uma coisa que está bom, tá bem. Mas eu levo para o museu e deixa o negócio. Quando aqui tem mais assinatura, né? Assinaturas da época, tem muita gente, tem uma série de fotos de assinatura do Wilson, de arbitragem, do Wilson Souza Mendonça, do Márcio Rezende, o Rogério, que foi campeão, o Rogério Sampaio, o Carlos Silva, que foi árbitro, o Eduardo Conduto. Tem também no Márcio, tem uma série de bastante a Lúcia Sarmento, que foi uma grande jogadora do basquete, do voleibol, o Bastinho, foi vice-presidente, foi 12 anos
presidente da federação e um dos vice-presidentes da CBF. Por sinal, o velório dele foi aqui no Capixaba, foi aqui no museu. O velório do Bastos. E aqui as fotos do Capixaba. Essa foto foi tirada no dia da inauguração. Essa daqui? Logo cedo. Deve ter sido depois do dia por aí. E deu uma volta de avião para ver como é que ficava aí. E aí tirou essas fotos. Agora, essas fotos que temos por aqui, todas elas são fotos da construção. Nós temos aí cerca de 600 e poucas fotos da construção. Também temos da primeira reforma, da segunda, e são fotografias que contam a história do próprio estádio. Então aqui tem mais fotos também. Tem. Essa daqui eu sempre mudo, porque a gente vai sempre vai variando, vamos dizer assim. A gente coloca às vezes fotografias atualizadas, mas sempre clubes de fora de Alagoas, do Rio, de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, enfim, Recife, Pernambuco, a gente vai mudando. Como não fazia tempo que a gente não colocava essas fotos, que eram da revista Placar, dizendo que foi o melhor jogador de todos os tempos. Eu às vezes não concordo muito com isso, mas também cada um tem a sua opinião, a sua opinião. E aqui mais, né? A parte toda aí é a parte da construção. Toda essa parte da construção. Essa televisão aqui, ela está com um problema. Só que tem outro problema em cima do problema da televisão. É que para tirar ela daqui para consertar está complicado. É difícil. E para trazer uma pessoa para aqui também está complicado. Então a gente conseguiu essa outra aí, e por enquanto está acabando lá. Pode ser que depois a gente consiga alguém que possa vir aqui e ver se conserta por aqui, que é muito bom. Quer dizer que vai visitar aqui ao chegar no museu, também vai poder assistir. Porque a gente tem muitos vídeos. Pelos passados. No futebol agora a gente tem vídeos de 82 para cá. No filme a gente pegava assim, não protegeram mesmo. Essas são duas estandartes do CRB e do CSA. Esses estandartes estavam na federação encostados. E presidente, diretor dos clubes não foi buscar. E um dia ele lá na federação, o negro baixinho, o presidente ainda era baixinho. Ele disse, baixinho, você sabe, do serviço, você sabe, é difícil. É quem fez esse negócio. Aí ele disse, rapaz, eu não vou buscar não, já que está com mais de um ano, você vai se estragar aqui até no chão aí. Aí você quer levar para você. Depois vocês estavam aqui, não sei se é não. Aí você deu para ele dizer aqui que era legal. Estava lá na federação, vocês não apoiaram. E ali tem bola. Tem bola também. Joga aqui bolas e partidas, né? São jogos aí tanto de futebol amador, como a gente tinha 2 campeonatos de comunidades carentes aqui, uma de 10 alunos e outra de 15, e a gente, todo campeonato que terminava, a gente sempre trazia essas bolas para cá. Mas tem bolas... Até hoje vocês guardam bola? Ainda, aqui tem até, essa daqui, se eu não me engano, foi do ano passado. Da final, não foi? Da final, eu sempre trago a bola da final. Porque são 5 bolas, aí a gente sempre pega isso. Essa daqui já foi de 93. Tem bola de todo jeito. Foi do campeonato de 1911. As mais velhas ficam lá, essa aqui é um derrubo. Eita, bolando toda. Essa bola é daquele futebol rugby, é aquele que você joga, é como se fosse futebol americano, né? Mas não tem aquela armadura toda. Cada jogo, cada bola dessa tem uma história. Tem basquete, tem futebol de praia, tem futsal, voleibol. Vai chegando, eu vou botando ali. Essa parte aqui, as bolas aqui, os troféus. Esses troféus, na realidade, eles não foram do museu, eles foram
times de futebol e atletas que já não jogam e não disputam mais nada. Por exemplo, o time do Santa Cruz, o time do Barroso, o time do Flamengo, que é um time muito bom do Flamengo aqui de Maceió, que tem futsal. Então eles trouxeram para cá e alguns esportes, de outros esportes amadores já mais recentes, trouxeram essas coisas. Mas a gente tem aqui, são 172 troféus troféus e taças que a gente tem. Inclusive tem um aqui, se eu puder essa daqui é de 1927. A história dessa taça é o seguinte: no Campeonato Brasileiro de 1927, a seleção alagoana foi para Salvador jogar contra os espanhóis. E a colônia alagoana, que era ou é ainda muito grande lá em Salvador, na Bahia, entregaram esse troféu para a delegação alagoana, que sucede aqui para a federação. Mas é aquela história, a federação também não gosta de guardar muita coisa, começa a perder, começa a encostar, não cuida bem. Quando chega a fazer essa quebrada aqui, mas eu também trouxe de lá para cá. Aqui são esse jogo Flamengo e Federação Alagoana de Esportes, 1951. Enfim, então, até tem aqui também. Tanta coisa pequena, já tem de todo jeito. Aqui é de 75. Deixa eu ver para quem foi isso aqui. É da imprensa, né? Acho que 75. Na Rosa, o presidente da federação, da CDA. Enfim, cada bichinho dessa tem a sua história, né? Agora, de atletas, de ex-árbitros, enfim, tudo aqui é de ex-clube. Porque os clubes atuais, eles ficam, né? Eles ficam. Seus troféus. Troféu. Agora, começa a bate-papo aqui com o Lautenay Perdigão. Ele vai falar um pouco, nos apresentar mais um pouco da história do futebol. Em que ano começou o futebol aqui em Alagoas? E quem trouxe? Pronto, e agora, no bate-papo, o Lautenay Perdigão vai nos contar mais um pouco, né? Vou finalizar a história do futebol alagoano. Então, Lautenay, em que ano começou aqui o futebol em Alagoas e quem foi que trouxe essa modalidade do estado? Os primeiros jogos do futebol alagoano eu comecei em primeiro, na cidade de Peneira. Por sinal, eu gosto dessa característica. Lá que o Penerense é o clube mais grande a identidade do alagoano. E logo depois, era um grande personagem da sociedade brasileira, e Alagoas, ele foi quem deu aquele impulso para que em dezembro de 1908 acontecesse o primeiro jogo. Era um programa que o vermelho contra o imigrante. Mas foi o Penerense. Então, foi o Peneira em 1908 que aconteceu o primeiro jogo, um jogo entre duas equipes estudantes de raça em março de 2009, em 1908. Em março de 1909 aconteceu os primeiros jogos aqui em Maceió. E esse jogo aqui em Maceió aconteceu mais de uma maneira um pouco diferente, porque essa entrada ele tinha estudantes, era um grupo de estudantes alagoanos que estavam fazendo o curso de direito e medicina escolar. Então, eles quando chegaram aqui em Maceió, já trouxeram bola, já trouxeram regras, mas foi só nas férias. Então, a primeira parte não aconteceu. Só que eles poderam jogar nas primeiras peladas, mas não uma coisa universitária.
somente na segunda-feira desse emocional março de 1909 é que realmente o futebol começou a surgir o jogo daqui como o internet tinha sido coisa que eu vi aquele foi o Leonório Proizinho. Começaram a participar das peladas aqui. Se nós realizando aqui como hoje é a seleção de vida. Ele tinha o Manuel Machado, foi esse que venceu o chamado foi um que trouxe as regras, os capítulos, buscava palavras. Quando eles voltaram para ajudar, a pessoa que já tinha mais ou menos uma ideia, eles conseguiram e ali, foram para frente, até hoje tem sido quais foram os primeiros jogos e os primeiros clubes? Bem, os primeiros clubes a própria história do jornal, eles apenas a história da organização esportiva, mas essa não ligou muito para dentro dos próprios jornais. Depois de 1927 foi criada a CEA, Organização Esportiva e hoje é uma escola de futebol. E, aliás, começou com o CEA, Federação Brasileira de 1927. Em 1934, ela passou a ser Federação de Esportes, e lá de todos os esportes. E hoje ela passou a ser Federação de Futebol, que dava sobre o futebol e as federações também. Mas o primeiro campeonato, já tem principalmente o Uruguai, Ceará, Veracruz, esse campeonato foi disputado e saiu o primeiro campeão oficial. Houve muitas partidas de 6 euros, houve algumas partidas do Flamengo, do Pernambuco, esse veio aqui jogando no seu dia. Mas no profissional, como esses jogos, eu ia realizar sem ter no oficial. O oficial que saiu em 1927, o Rio Tudo somente, os problemas animais, as regras entendidas pelos dirigentes que se estiveram fazendo o serviço e muitos clubes deixaram de participar da hora e de repente sair, não havia aquela posição das regras hoje mandam uma inteligência. Mas o primeiro campeonato foi o primeiro clássico oficial, você aí apareceu de 2 anos. Uma pergunta que você fala agora para o nosso público é por que em 1931 e 1932 não houve uma competição falatória e em 1943 começou no final de tudo. Eu queria que você explicasse para a gente. Nesses 2 primeiros anos, ele teve um problema político. O Brasil estava atravessando uma fase muito ruim. Então, em 32. Então, houve esse problema. Então, por esses problemas políticos, a Federação ficou de mãos atadas por ter a pressão de ser o início. A situação política não era boa. Então, no caso desses primeiros anos, o campeonato começou muito claro, até a participação muito clara. Ou chegou a vez poder decidir principal do campeonato. E os campeonatos, quando ele começou, realmente nem chegou a começar, começou a ser, vamos dizer, tabela, com essas coisas. Mas aí apareceu a CBD, dizendo que ia haver um campeonato brasileiro. Esse campeonato brasileiro agora tinha que ser trabalhado nesse campeonato. Então, não deixaram o campeonato que acaba trazendo o ano, que é no fim de cada ano dos campeonatos brasileiros. Então, se trabalha com os campeonatos brasileiros, se quiser trabalhar. Então, mais vezes participou do campeonato, já começou o ano, mas no outro de 43 já começou um caso diferente. Os problemas já foram nossos. Não tem problema. O CCD não atravessava a boa casa. Os times que a gente também não tinha nessa altura. Enfim, o futebol não estava muito louco. No início do campeonato,
6 jogos, ainda 450 naquela época era 450. Então, a federação resolveu juntar os clubes que se dividiram, mas se esse clube estavam ficaram do lado da Praça lá, alguns clubes que vinham na praça, um jogo de campeonato muito próximo, e a corda centenária do lado do Marcelo. E a turma do CCS ia determinada com isso, e o campeonato foi realmente parou para. E um outro fazia com esse campeonato se lançasse. Talvez a arrecadação fosse um pouco além do estar desempenhando dos grupos, é que a segunda divisão, o campeonato suburbano, que chamava, estava numa fase excelente. Os jogos eram disputados no nível regional, a nível regional, vocês tinham. Não tinha nem daria, mas era para eles era bom. Então, a companhia realmente deixava de da federação oficial para ir para a federação superior. Então, isso também era parte deles também participando da área do povo. Martinei, eu queria que você falasse também como foi o surgimento da federação. O surgimento da federação. A federação surgiu no século, o clube que realmente abriu as coisas para convidar os outros clubes para criar essa federação foi o CRB. Então, o CRB chama os clubes, eles tomaram a liga da UCF, que o serviço se patrocinar nada, eles precisavam de uma federação para ter um clube oficial para os clubes. E foi esses clubes especiais, serviços, Tiradentes, Uruguai, Veracruz, esses clubes foram os primeiros a participar do campeonato da nossa competição. O primeiro presidente, talvez porque foi cessado do CRB e dizer assim, conheceu os primeiros fatos da campeonato industrial, o primeiro presidente era assim, porque eu meio para o povo meio que se chamava Tatá. Dizem que foi um bom também. Na época já era presidente do clube e ele foi o primeiro presidente da federação. O sistema do campeonato sempre foi clube. Os campeonatos, principalmente aqui na sorte, eles faziam, já naquela época, os 30, os 40, começavam com o jogo internado com o clube, 35 minutos campeonatos. Às vezes faziam só um clube, hoje mesmo, nos últimos anos mesmo, eles sempre têm esse regulamento diferente para cada campeonato. Tanto assim, que a CBE disse que o campeonato não pode ser modificado depois, só pode ser modificado depois de 2 anos de disputa. Então, depois de 2 anos, é o mesmo campeonato. Pode ser que depois eles possam mudar. E aqui já houve um campeonato de 4 clubes, já foi cada presidente que chega, cada dirigente chega, eles têm mais feito, cada campeonato chega, talvez melhor da gente. Durante a partida Brasil e México, que foi a abertura do Pelé, a CBF deu uma sugestão que os clubes do CRB e do CSE deveriam participar da competição nacional do Campeonato Brasileiro da Série C. O senhor acha que isso é vantajoso? Qual o benefício? Qual o lado bom e o lado ruim? O lado bom é que o jogador ia ter o poder, a oportunidade de assistir grandes clubes. Foi o caso, por exemplo, no ano que o Campeonato Nacional todos os campeonatos do CED participou do campeonato de 72, e nós tivemos 19 jogos, esses 19 jogos com clubes, em São Paulo, e isso é uma coisa que necessariamente talvez não os clubes da sociedade brasileira que apostaram que o Brasil gastava mais do que e também não poderiam jogar no próprio Europa, por exemplo, os clubes muito mais
10 anos no caixão. Caixão a gente tinha o Leandro, que é o CSI, e o Dom da Marçada, que é o CNT, lá na Marçada, do ano de funcionário. Foi vendido, financiado, quase 20 financeiro de CNT, para ele acertar isso, que saiu do Rio e fazer. Mas eram jogos bons, eram os campos da parte do professor, do professor, o torcedor ficava junto, o jogador chegava a sentir aquele calor daquela torcida, não havia essas exigências dos torcedores do Rio, com o pé, ninguém pode agir. Ele era mais bem maduro, se não me engano, tentando que jogava assim, no mesmo nacional, alguns jogadores horários, 8, tentava intervalo, mas não começava a treinar, estava lá, intervalo era seca, então ela ficava assim, depois voltava para o vestibular, mal assado, extremamente da época, isso aí também, depois que comecei a ser era 6 horas da manhã, porque às 8 horas da manhã eu estava trabalhando, mas eu era o pessoal para o musical, obviamente que não era bom, mas dava para o pessoal ficar, pegar o seu dinheiro, trabalhar para o dia, ter o trabalho, quando chegar cedo, eu trabalhava para chegar cedo, porque não dava nada para trabalhar. Agora, ela tem aproveitando a sua, assim, né, a sua memória, seu arquivo, né? Você é pessoa, quer que você nos fale alguns clubes, né, que já existiu, futebol alemão, e os que não fazem mais parte, os que deixaram de existir, como Jesus, quando o Santos Futebol fazia alguma forma na parte oficial em 1927, dos outros que se seguiram, só tem esses reais também, são clubes centenários. Mas clubes assim, que é o lugar, assim, você vai fazer um clube na coisa que aconteceu, o clube do Exército, o Alexandria, chegou a ser o Barroso, chegou a ser o presidente da 46, o Galton, que é a fábrica o Piloto, o Nordeste tem muita diferença desse campeão, era uma empresa que tinha banda aqui. Enfim, esses clubes mais novos, o próprio Rodrigo, que você citou, o Internacional da Sul, o União, a maioria dos clubes fecham as portas, principalmente no interior, porque financeiramente não aguentam isso. Normalmente eles são clubes muito clubes. E essa coisa depende muito do que eles são clubes do seu presidente, do futebol. Desculpa, eu quero conhecer os pontos da galera que participaram. Quando a gente tem esses problemas, e quando a gente tem esses problemas, você por exemplo, olhar que você o campeão de 53 e 54, ele como um grande time no tempo que tinha o bloco de time, que era o superintendente da América, o bloco de futebol. Então ele conseguiu um dinheiro para ele contratou jogadores amigos, já ele fazia a proposta, o jogador aceitava um emprego no dia de trabalho, ou então que paga um salário, que mesmo salário que paga um salário. A maioria aceitou, porque estava com um funcionário, eles se aposentaram na realidade disso, para falar do menor, do Cafroso, do Bequinho, não ganhar jogador. Então, quando o Rodrigo saiu, o outro não gostou do futebol, não foi legal, mas não existe mais. É isso que os clubes pequenos, porque não tem a força possível, não tem o apoio financeiro, não tem como paginar aquela época, sei lá, já não sei se não sei bem, por isso, alguém essa carência e muitos daqueles negócios que ele legal. Quando chegar o
bola agora, pelo que eu sei, elas não vão problema, né? Porque a série parece que vai ser por lá, a experiência, parece uma boa fase. No próprio futebol também, não é, às vezes pode ter me chamado de saudosismo, mas eu acho que quem não viu se percebeu os outros, atuais na década de 60, dos 40, 50, 60, 70, 80 também, ficou muito jogador de fora, que às vezes você não dava certo, você não mais dinheiro, hoje é mais comércio, antigamente era mais técnico, não havia os caras tradicionais, na própria seleção brasileira, o Brasil não tem um grande mas são fases, cada vez vai falar ou talvez pode ser que pode existir uma conversa, um outro jogador para mim, R$150, R$700 por mês, eu acho absurdo. Pode poder ser questões, pessoas, médicos, não conseguem ganhar nada, quase nada, para poder acontecer. E eu não estava vendo o jogador desse momento, eu acho que qual a maior torcida, qual a diferença da torcida atual para a torcida de uns anos atrás? Também depende muito. Assim, você não aparece uma propaganda já há alguns anos. Então tem aquilo que você quer, mas se você pelo CCA, você até gosta também essa nova geração desses garotos que eles gostam de torcer para um vencedor. Você vê atualmente o vencedor. Agora ele está participando da essa questão de torcida. Você quer você se apaixona e às vezes não. Você vê muito fácil. Eu gosto da torcida. A torcida hoje é talvez quando eu tirar hoje é muito maior. E essa prova de torcida ela realmente briga essa necessidade de organização. E o pior é que eles associados às instituições e essas facções eles viviam para esses elementos que realmente são valores e eles se afastaram da associação essas facções que eles se tornaram esse ambiente o comando vermelho, porque esse comando vermelho mas não está acontecendo. Quer dizer, eu não vejo mais se bem que, claro, eu falo o hino da sociedade, eu falo como eu acho que isso é a sua pega ali, eu falo isso na minha coluna, que sempre eu história de Deus, com Deus e tudo. Não vejo sentido para Deus,
DNR, tornando o homem cada vez mais sábio.